São os tempos, né? É a transição. A gente nunca imagina que tudo isso pode mudar. E se você parar para pensar, 10 anos não é tanto tempo assim, mas é uma boa jornada. Mas não adianta a gente ficar aqui olhando para trás e até de repente lembrando de algumas coisas que você quer esquecer. A gente tem que estar aqui olhando para as coisas que estão por vir, amém? Sim ou não? Nós queremos estar aqui com o nosso olhar num futuro, que é para onde Deus quer que você olhe. Deus quer que você tenha olhar para as coisas que Ele tem para você. Eu lembro que esses momentos de transição, de mudança, eles causam em nós assim um frio na barriga, porque você está mudando. E quando você está mudando, você não tem muita certeza das coisas. E as escolhas que você está fazendo, você diz, preciso fazer as escolhas certas, porque eu não quero errar. Eu não quero fazer uma escolha da qual eu vou lamentar lá na frente. E todos nós não queremos falhar. Mas entenda uma coisa, que toda escolha, ela traz consigo uma perda. Você sempre quando escolhe algo, você perde alguma coisa. Você deixa de ganhar do outro lado, né? E às vezes na caminhada você fala, puxa, eu escolhi errado. Não, você não escolheu errado. Você escolheu algo que está tratando com você. Você escolheu algo que está deixando você melhor. Você escolheu algo que vai fazer você frutificar, florescer, algo que vai fazer você andar mais rápido, né? E nem sempre nós aceitamos essas lutas bem, nós não aceitamos tempos difíceis bem. As transições, elas são pontuais, né? Eu separei aqui para vocês, para a gente startar aqui, eu tenho alguns tópicos para falar com vocês. A primeira é de Josué. Pare para pensar, Josué 1, do verso 1 ao 9. Eram bons anos. Uma coisa interessante que acontece aqui. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Vamos ler a Bíblia, hein? Bíblia. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisaram a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar do poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas para onde quer que andares. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. De novo, não te mandei eu? Esforça-te, tem muito bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha só, por que Deus insiste tanto em falar com ele, né? São capítulos, são versos muito falados, né? E normalmente quando a gente vai dar uma palavra de ânimo, a gente usa esses textos, porque Deus, ele é insistente em dizer a Josué, eu serei contigo. Não te espantes, não fique com medo, eu serei contigo. Por onde quer que pisares a planta do vosso pé, eu vou dar a você. Sabe, são palavras de confirmação, palavras dizendo, você será a minha resposta sobre a face da terra. Aí ele fala, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, você vai ser próspero. Você vai ser abençoado. Não te mandei eu, esforça-te, tenha muito bom ânimo. O tempo todo Deus está reforçando Josué. Por quê? Por que Deus estava dizendo para ele tantas palavras de afirmação? Porque ele estava substituindo alguém. Ninguém mais e ninguém menos de que Moisés. Imagina a responsabilidade de você substituir Moisés.
E esse cidadão, Josué, ele surge, ele acompanhava Moisés em toda a sua jornada e de repente ele precisa assumir. E Deus fala, agora é com você, Josué, momento de transição. A igreja vive muito isso. A igreja vira e mexe, nós estamos vivendo momentos de transição. E às vezes nós não entendemos que Deus está fazendo isso de maneira proposital. Deus está movendo coisas para poder trazer coisas. Deus está mexendo com estruturas para poder trazer. Então, quando você tem um olhar ao longo da igreja, não a igreja aqui local, mas a igreja do Senhor espalhada pela terra, a igreja vem de movimentos de adoração, nos anos 80, né, as expressões, o canto, nunca foi tão elevado no nosso meio hoje, nunca tivemos cantores tão dedicados a isso, né? Vem um movimento de palavra, vem um movimento de avivamento, a Rua Azusa, as grandes moveres de Deus, Deus vem movendo as coisas, fazendo transições, tirando uma coisa, movendo para outra. E às vezes Josué, ele estava nesse movimento. Deus falou assim, você vai cuidar desse povo. Agora fica tranquilo que do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E Deus começa a trazer confirmação no coração dele, e para que ele pudesse crer naquilo que Deus iria fazer através dele. Mas é interessante que essas transições, elas começam, vai, e nós estamos falando de um cidadão aqui, que ao longo dos seus feitos, ao longo da sua história, Deus começou a usar ele, derramando, e ele venceu 31 reis. Imagina um cidadão passar uma história de vida vencendo, e Deus falando, eu estou com você, Josué, aonde estiver a planta do vosso pé, eu estou contigo. Tempos de transição para coisas boas. Nós não aceitamos isso, nós temos dificuldade com as transições. Nós temos dificuldade com uma voz nova. Nós temos dificuldade com quem segura esse microfone. Nós temos dificuldade com quem às vezes canta. Porque às vezes nós não nos identificamos, nós temos dificuldade nos nossos trabalhos. Nós estamos às vezes vivendo tempos de transição e nós não estamos aceitando que Deus está fazendo algo que não é feito por mão de homens, mas é o Senhor que está falando, eu vou mudar a história. E o tempo todo Deus vai modificando a história e a gente não se apercebe que a gente passa pela história, nós não somos a história. Com todo o amor que os irmãos têm, eles falavam, no tempo de fulano, no tempo de ciclano, no tempo de Beltrano, no tempo, até eu também falo, no meu tempo lá em Santos, no tempo que eu fazia só isso, no tempo que eu olhava para o meu irmão Ibrahim, junto com o Maurílio, né? Era um vendedor de ração para cão e gato, que era eu, era um vendedor de água, que era o Ibrahim, um cameraman e uma missionária. Vivíamos 4 andando junto, ao ponto de a gente chegar num lugar, 4 microfones, cada um entregava uma palavra, uma complementando a outra. Era uma coisa, eu falei, eu não quero que isso mude nunca. Por que isso vai mudar? E Deus muda as coisas, Deus fixa o homem. Não, chega de andar, quero você enterrado no chão aí. Deus faz essas coisas na nossa vida e às vezes a gente acha que isso tem sido um castigo, mas não é castigo, é o Senhor falando todas as coisas. E Ele vai se renovando, Ele vai derramando poder, e o poder dele vai acrescentando. E é interessante uma coisa, eu queria que você abrisse lá no Josué, no capítulo 13, só para eu falar o primeiro versículo, só o primeiro versículo. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Deus estava falando para ele, existe mais para ser feito, só que você envelheceu, você já está velho, há muito a ser feito. E como isso é bom, irmão, como isso é maravilhoso, você precisa entender isso. Que aquilo que Deus está fazendo, Ele continua fazendo independente de nós, independente do tempo que você esteja vivendo. Deus continua fazendo algo novo todos os dias. Você gostando ou não gostando, achando certo, achando errado, achando que deve ser assim, deve ser assado, Deus não está nem aí. Deus continua fazendo as coisas que Ele acha que tem que fazer, porque não se trata de você, se trata do reino dEle.
E quando você entende que se trata do reino dele, ou você vivendo ou sucesso ou fracasso, nada pode impedir dele agir. Ele continua agindo. Deus sabe lidar com transição. Josué viveu uma transição no início da carreira dele, e no final da carreira dele, ele está vivendo uma outra transição. Estou cansado. E Deus está falando, há muito a ser conquistado. E Deus vai levantar outro para poder seguir fazer aquilo que Ele quer que precisa ser feito. Deus tem um controle de todas as coisas. Existe, entenda bem aqui, irmão, entenda bem. Ano zero, existe uma proposta de Deus para cada um de nós. Existe algo que Deus diz assim, eu tenho uma proposta para você. Existe uma proposta ministerial, existe uma proposta evangelística, existe uma proposta familiar, de trabalho, de negócios, de igreja. Existe uma proposta para Deus, para nós como igreja, para a gente virar esse ano zero aqui, startando e mirando as flechas para algo longe e a gente vivenciar intensamente aquilo que Deus quer fazer. Existe uma proposta de Deus para você. Deus tem uma proposta para você. Deus está sempre falando para você, eu quero que você venha para perto, mais perto de mim, porque eu vou ensinar você a viver com aquilo que você não está sabendo lidar, que é os momentos de transição. E isso eu falo com novos e falo com velhos. Pessoas que navegaram em todo tipo de congregação, em todo tipo de pensamento, em todo tipo de doutrina, em todo tipo de palavra, mas ainda não se firmaram e não produziram aquilo que Deus está esperando que você produza. Porque você está esperando algo espiritual acontecer em você e mudar o ambiente. Isso nunca vai acontecer, irmão. Lamento informar. O novo de Deus vem para ficar todos os dias, ainda que a gente não aceite. Ainda que a gente não ache que deve ser assim. Deus tem algo novo todos os dias, irmão, para nós. A gente acha isso muito bom quando é para a gente receber. Mas quando você não está dentro, quando você está fora do contexto, você fala, como? Se eu não estou bem? Como se eu não estou aceitando? É o início de todas as coisas. Você já parou para pensar que você precisa mudar a sua mentalidade? Você já parou para pensar que você deveria refletir mais a respeito daquilo que é a vontade de Deus? Você deve abandonar um pouco quem você é, para que você possa dar vazão à voz do Espírito. E o Espírito Santo, ele tem uma maneira, uma forma de lidar conosco, que não é a forma que você entende que é aquilo que Ele quer que você faça, não é aquilo que você quer. A palavra de Deus diz assim, presta atenção, que Deus considera os nossos pedidos. Ele considera, Ele ouve e Ele considera. Isso é bom. Seja conforme a sua oração. Tem coisas que Deus olha e fala, isso não é bom. E aí você não recebe. E às vezes a gente fica tão teimoso, eu sei que tem coisas que a gente deve perseverar, mas tem coisas que a gente deve abandonar logo. Porque não é de Deus. Não é texto, não é Bíblia. Uma nova e uma velha mentalidade. Eu queria falar com você sobre isso. Tempos de transição, tempos onde tudo começa, onde Deus encoraja você. E eu tenho certeza que muitos de vocês foram muito encorajados quando deram os primeiros passos no reino de Deus. Sim ou não? Quem foi muito encorajado? Levanta a mão. Muito. Levanta o braço bem alto. Olhe para o lado. Você ficava animado, motivado. Você falava, meu Deus, tudo era uma palavra boa. Olha que versículo. Aí você tirava foto. Olha que isso. Você estava sendo motivado. E era o Espírito Santo dizendo para você, é isso mesmo, é uma novidade para você. Ela é toda sua. Esse é o meu presente para você. Esse é aquilo que você não merecia, mas você recebeu por causa da cruz. E você ficava feliz, e você não olhava para homens. Você não olhava para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Você não olhava para pessoas, você não olhava para circunstâncias, você não olhava para o governo, você não estava preocupado com o país, você estava preocupado com o reino de Deus. Você não estava preocupado com um monte de coisa, e você ficava feliz, e Deus confirmando, é isso mesmo, se empolgue comigo. Você chegou a virar um fanático. Quem virou fanático? Levanta a mão. Glória a Deus. Mas o problema é que você não é mais fanático.
Tudo bem que a gente não tem que ficar andando feito um doido, porque quando na meninice a gente vive pulando. Na maturidade a gente anda porque crê e acabou. Mas a chama, ela não se apaga. Chama, o anseio de falar. Deus tem para nós, presta atenção aqui, deixa o Espírito Santo ministrar. Deus tem para nós uma mentalidade nova. Uma nova forma de pensar. E eu escolhi um texto aqui, muito citado na palavra. Muitos pastores usam esse texto para identificar uma coisa que acontece no nosso meio o tempo todo. E às vezes isso limita você. Está no livro de Esdras, no capítulo 10. O povo de Israel estava saindo do cativeiro. Era a reconstrução do templo. E essa reconstrução simbolizava a nova pegada deles com a palavra e a adoração. Eles estavam vivendo esse momento. O povo de Deus vinha saindo de um exílio de 70 anos. 70 anos escravizado. Então, a grande maioria daqueles jovens, eles não sabiam nem o que era aquela história que tantos dos velhos contavam. E o texto diz assim, presta atenção. E Esdras foi levantado para pregar essa palavra. Quando, pois, os edificadores, eles começam a reconstruir. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, e com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, presta atenção, por grupo, louvando, rendendo graças ao Senhor, dizendo... Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel, e todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvavam o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes. Quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Você entendeu o que eu li aqui agora? Se você não entendeu, eu vou explicar para você. O templo está sendo relevantado. Todo mundo, os jovens que ouviam aquelas histórias, eles ficaram fascinados. Deus está levantando os alicerces de um novo templo, um novo lugar, um novo movimento. E aconteceu o quê? Alegria, festa, júbilo. Há um tempo novo, há uma coisa nova acontecendo no nosso meio e a gente está vibrando com isso. E os símbolos, a música, tudo preparado para eles falarem, o Senhor está no nosso meio. Aí os velhos olham, a Bíblia diz aqui, Esdras diz, que os velhos olham e choram, e eles lamentam. Isso nem se compara com aquilo que a gente viveu. Comparação. Uma nova mentalidade com uma velha mentalidade. E às vezes, irmãos, sabe por quê? Sabe por quê você ainda não experimentou algo novo? Você está com a cabeça velha, querendo algo novo. Não cabe essas duas coisas no mesmo lugar. Aceita o movimento de Deus, porque senão você vai ficar preso no seu passado. Aceita que as pessoas morreram e elas foram embora. Não importa se elas eram seus grandes amigos, amigos de comer junto. Não importa se vocês choravam juntos. Não importa. Passado. Há algo novo da parte do Senhor para cada um de nós. E nós estamos em crise às vezes. O novo com o velho, Deus está fazendo novamente. Tudo está sendo tudo novo de novo, como a gente sempre fala aqui. O Senhor começa uma nova morada, uma nova história. As pessoas celebrando, é um templo novo. E as pessoas olham para trás e falam, mas não se compara àquilo que nós vivemos. Cruzam os braços e não querem fazer nada. Chato. Não quer fazer nada porque tem que ser desse jeito, porque tem que ser dessa forma, porque tem que ser assim. Às vezes nós trazemos isso para a nossa vida, nós trazemos isso para o nosso cotidiano, nós trazemos isso para a nossa história. A gente espera que Deus faça algo, mas tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero, eu não aceito. Não é novo.
Nós estamos esperando Deus abençoar a nossa bênção, que a gente já disse para Ele como tem que ser. E às vezes os movimentos começam a acontecer e acontece uma coisa que é uma desgraça na vida de qualquer ser humano, irmão: comparação. Irmão, livre-se disso. A comparação atrasa a tua vida. Não compare. Ah, mas era assim. Ah, mas era assado. Bom, é um cântico um choro que não acaba nunca. É um lamento que não acaba nunca. Como é que você quer experimentar algo novo se você está comparando? É a mesma coisa que você subir no muro do seu vizinho e olhar a grama dele e falar: puxa, como a grama dele é verde, como todas as coisas. Olha o carro, meu Deus do céu. Deve estar lidando com tráfego. Você fica olhando para o outro e você fala: como é que ele consegue? As pessoas formatam a vida. Está formatada a vida. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Lamentam o tempo de morte. Resistem ao novo. Nós resistimos às pessoas. Nós estamos o tempo todo resistindo ao novo de Deus. Nós estamos o tempo todo resistindo ao movimento que Deus quer fazer. O pastor Carlito Paz, ele fala numa das pregações dele, que para mim é o ápice, né? Que é, se a gente estiver... Como é que ele diz? Ele diz assim, que se a década passada voltar, nós estávamos preparados para aquele momento. Principalmente a igreja. Porque a gente quer a novidade do Senhor, mas a gente não quer abrir mão de quem nós somos. Nós não estamos dispostos a perdoar. Nós não estamos dispostos a amar. Nós não estamos dispostos a recomeçar. Nós estamos dispostos a dar a outra face. Você não está disposto. Se você quer viver algo novo na sua vida, se você quer marcar a sua história, irmão, você precisa saber que você viveu um tempo de transição e Deus te tirou da velha aliança com Satanás e colocou você dentro de uma nova aliança com Cristo Jesus. Então, amado, você não pode pegar aquele velho homem com aquela velha mentalidade e tentar colocar ele aqui dentro, que não vai caber. Não vai dar certo. E aí você está assim: eu quero o novo de Deus, eu quero experimentar, mas você fala: não, mas era tão bom. Aquelas cebolas do Egito, aquilo me fazia tão bem. Presta atenção, irmão. O primeiro ponto, eu escrevi aqui e vou ler para você. Quando algo que foi bom for embora, não lamente. A presença do Senhor não foi embora com ele. E a gente acha que tudo que era melhor na nossa vida, quando foi embora, Deus foi embora junto. Ele é o Deus do é. Deus não existe. Ele simplesmente é. Ele é agora, é amanhã, é. Ele é verbo. Ele é. Eu passo, você passa. Ele é. Quando algo maravilhoso sair da sua vida, não se atemorize. Deus não foi embora com aquilo. Ele permanece do seu lado dizendo: eu sou. Deus, escrevi, nunca se afasta de nós. As frases mais simples, né, do Evangelho. Mas é as que norteiam a minha vida. Nos bons e nos maus momentos. O que foi bom no ano passado será melhor nesse ano. Amém? O que foi bom no ano passado será melhor neste ano. O que não foi bom no ano passado, se você ouvir a voz do Senhor e atentares aquilo que Ele já vem dizendo todos os domingos, nesse púlpito aqui, e você fazer a escolha certa, se prepare para viver algo novo. Deus espera de nós posicionamento. Deus espera que aquela mentalidade, e Esdras está no meio de duas crises, né? Os jovens jubilando. Quem chegou aqui na igreja e já chegou nesse lugar aqui? Levanta a mão. Quem chegou aqui e está conosco aqui? Não conhece a outra igreja que nós viemos, por exemplo? Levanta a mão bem alto. Não, a Vânia veio de lá.
Não. Givaldo, alguns irmãos que já chegaram aqui sem conhecer a outra estrutura. E a outra estrutura, para quem não sabe, quando chovia, nesses dias de chuva, o gesso estava tão ruim que às vezes o gesso caía. E por misericórdia não morreu ninguém lá. Teve um culto que eu estava pregando, nessa época de chuvas, e a chuva era tão intensa que a vazão não deu. Então os bueiros encheram e a igreja encheu de água. Ficamos com praticamente 4 dedos assim de água. Quem estava naquele culto? Está vendo como aqui é melhor? Coisas que você nem percebeu, coisas que você não participou, coisas que você não viu. Histórias que vão entrando para momentos. E os irmãos, arrocha na pregação, pastor, que nós vamos ficar com o pé na água para te ouvir. Eu não, vamos encerrar. Vamos encerrar. Tempos bons, tempos maus, tempos difíceis, tempos de transição. E eu não posso falar que eu sou mais experiente em transição, mas eu sei que Deus me colocou no meio de uma transição. Eu pergunto para Ele, vou questionar isso lá no céu. Porque lidar com o novo e lidar com o velho, só Deus. E é o que eu ministrei aqui. Deus sabe lidar com as gerações. Porque cada um tem uma expectativa. E todos nós queremos ser atendidos nas nossas expectativas. E Deus sempre é muito claro, tanto comigo como com a minha esposa. Olhe para mim, faça o que eu estou mandando você fazer. E aqueles que hão de se chegar, chegarão. E os que não se chegarem, sou eu tirando. Dura a palavra, né? É duro mesmo. Porque eu sempre pedi para Deus pessoas com mentalidade nova. E uma das coisas que eu aprendi é justamente falar o vamos avançar. Que eu aprendi com o Ibrahim. Esse é meu grande amigo. E grande parte das minhas publicações está lá o hashtag vamos avançar. Uma madrugada eu estava sentado com ele lá no quilômetro 48 em São Paulo. E daquelas conversas pastorais que o pastor só pode se confessar ou falar com outro pastor, né? Para a ovelha não pirar. E eu sentado com ele falando da vida. Falando como estava difícil as situações, as circunstâncias, o trabalho, porque eu não era integral na obra, né? Como conciliar todas as coisas, ser pai, ser marido, ser pastor, né? Palestrante, e falar, e viajar, e um monte de coisa difícil. Eu falei, igual vocês falam comigo. 1 hora, 2 horas, e ele lá ouvindo, e ele tinha um jeito com a cabeça, quem conheceu ele, sabe que ele ficava assim, ó. Ele era enorme. As pessoas que abraçavam ele diziam que um abraço do Ibrahim era a mesma coisa que receber um abraço de Jesus. Ele desligava você. Se abraçava ele, ele desligava assim, ele era um ungido de Deus. E aí no final que eu falei todos os meus, eu falei, agora vai vir o conselho. Ele olhou para mim e falou, brother, vamos avançar. Aí ou eu avanço, ou eu paro e continuo chorando. Talvez tenha sido um dos grandes conselhos, eu não esqueço até hoje. Que nem tudo na sua vida vai haver uma grande resposta. Algumas coisas Deus está só esperando que você marche. Continua caminhando. Continua perseverando. Continua insistindo. Caminha. Algumas coisas Deus sempre fala conosco e espera de todos nós, que é o terceiro tópico dessa noite. É o posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. E eu separei uma das grandes histórias da palavra de Deus. Uma bela história que diz a respeito de posição. Está no livro de 2 Reis, no capítulo 14, no capítulo 13. 2 Reis 13. Vamos lá, peraí. Verso 14. Como é importante a gente ter posição. Eliseu, velho. Eliseu já estava velho para morrer.
E ele tinha recebido, a história diz que ele recebeu porção dobrada do Espírito que estava em Elias, porque ele queria muito isso. Enfim, passou uma história dele, esse homem está a ponto de falecer. Pouco antes dele falecer, o rei Jeoás vai fazer uma visita a ele. E presta atenção, não é porque às vezes você está enfermo que você não tem algo para dar. E aquele servo de Deus tinha algo para poder abençoar aquele rei. E quando aquele rei chega, a gente sabe que a guerra ela é tão intensa, mas tão intensa, em que Deus usa Eliseu uma última vez na vida do rei. E ele diz para o rei assim, Eliseu lhe disse, verso 15, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas, e então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse, abra a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e ele atirou. E disse, na hora que a flecha sai, ele diz, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Áfique até os consumir. Ele começa a fazer ali, com Jeoás, um ato profético, um movimento profético, dizendo assim, olha, essa flecha que você lançou é a sua vitória contra os sírios, porque os sírios, o povo de Deus lutava contra os sírios, e aquela guerra não se encerrava, mas ele estava dando não só uma palavra para ele de revelação, mas ele estava dizendo, olha, desse jeito aqui, assim como essa flecha voa, você vai derrotar os sírios. E a bênção ela não se termina aí, ela continua. E ela segue dizendo o seguinte, disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Aí Eliseu fica indignado com ele e diz, por que você não feriu a terra mais vezes? 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Era um ato profético. Aquilo que aquele homem estava fazendo ia determinar a vitória que ele ia ter. Muitas coisas em nossas vidas, quem determina a quantidade de vitórias que nós vamos ter, somos nós. Ele estava debaixo de uma palavra do profeta, como todos nós hoje estamos debaixo da palavra de Deus. E às vezes nós estamos esperando o Senhor fazer as coisas por nós, mas nós não estamos querendo fazer as coisas. Nós não estamos dando espaço para aquilo que é o mover de Deus e o profético de Deus em nossas vidas. E Eliseu foi claro, você deveria ter ferido até 5 ou 6 vezes. Ele foi preguiçoso. Ele falou, 1, 2, 3, por que não feriu tantas e tantas vezes? Por que ele não tomou essa decisão? Por que nós não fazemos isso? Às vezes por debaixo de uma grande revelação de Deus, nós paramos, ficamos estagnados, com medo. Esse é um ano zero para nós. É um start de algumas coisas, e o posicionamento nosso vai determinar aquilo que nós vamos viver no nosso futuro. Ao longo dos próximos 10 anos, nós temos muitas coisas para viver. A palavra de Deus fala assim, crer ou não crer. A palavra de Deus fala assim, melhor você ser frio, ou melhor você ser quente, porque se você for morno, em Apocalipse, Deus vai vomitar, vai nos colocar para fora. Porque Deus não suporta, e às vezes nós estamos tentando ter uma vida de lá e cá, lá e cá, lá e cá, tentando ser morno, tentando não tão quente, para ponto de não se queimar, e não tão frio a ponto de se perder, e a gente fica nesse meio do caminho, e não se posiciona. A posição vai determinar o que você vai viver. Escuta, é você que determina as bênçãos que você vai ter nos próximos 10 anos. É a sua posição. Eu acho interessante no livro de Gênesis, quando Deus começa a falar com Abraão. Abraão era o pai da promessa, né? Tinha várias promessas na vida dele. E Deus fala com ele, olha, acerta a tua casa, presta atenção, acerta a tua casa, acerta todas as coisas, para que as promessas elas chegam até você. E às vezes muitos de nós queremos muito uma palavra profética, uma palavra revelada, mas nós não queremos tomar a atitude correta. Uma coisa não anda sem a outra, irmão.
Muitas palavras eu já tive, mas nenhuma delas aconteceram sem que eu me posicionasse, sem que eu lesse a Bíblia, sem que eu orasse, sem que eu entrasse para dentro do nosso quarto. E aliás, o grande movimento espiritual que Deus está esperando de você, de nós, entra para dentro do teu quarto, teu pai que vê em secreto. Vai te responder publicamente. E isso é um culto espiritual, irmão. O dia que você entender isso, você vai viver mistérios de Deus na sua vida. Você vai viver respostas do Senhor. Você vai olhar e vai falar assim: de fato, a minha oração, ela está produzindo coisas na minha vida. Só a promessa, irmão, não basta. Porque a promessa todos nós temos. Agora, a ação nós precisamos ter. Existe um posicionamento de que Deus está esperando que eu e você venhamos ter. Deus não se move porque você está triste. Deus não se move porque você está feliz. Deus não se move porque você está bem empregado. Deus não se move porque você tem dinheiro no banco. Deus se move pela palavra dele. Deus se move por aquilo que ele disse que é. E sob a palavra dele nós podemos caminhar. Eu quero encerrar. Não encerrando, fazendo de conta que eu estou encerrando. Porque é o último tópico. Para falar de Gideão. Porque eu fiquei pensando, né? Como é que eu posso falar de alguém conformado ou inconformado? Como Deus espera nos escolher? Como Deus olha para nós e fala assim: como é que será que vai ser? A gente já falou sobre transição. Aliás, irmão, cada tópico desse aqui é uma palavra de 45 a 60 minutos. Eu estou resumindo aqui. E eu ainda vou orar para ver se Deus quer que eu entre dentro de cada texto aqui, para a gente trabalhar essas questões. Mas mesmo que não seja dessa forma, entenda muito bem. Tempos de transição, mentalidade, a nova e a velha, posicionamento. O rei Jeoás, ele perdeu a oportunidade. Ele ia dizer quantas vezes ele ia triunfar. Para pensar, irmão, quantas vezes você teve a chance de se posicionar como cristão e você amarelou. Porque você ficou com medo de ser quente, ficou com medo de ser frio e ficou ali no banho-maria. As pessoas falam muito assim: eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar, tal. Mas, irmão, uma coisa é fato: nós não somos uma igreja de proibição, mas nós não vamos andar de mão dada com o mundo. Não tem como. Não tem como. Mundo é mundo, o Senhor é o Senhor. Livro de Juízes, uma história tremenda. Outra grande história. Livro de Juízes. Eu ia falar sobre Neemias. Adoro Neemias. Provavelmente quando eu for ministrar na próxima vez, eu vou falar sobre as estratégias que ele teve. E a gente precisa de estratégia. Você quer crescer? Você quer amadurecer? Você quer ir mais longe? Você precisa de estratégias. Você precisa compreender o que Deus está querendo fazer com você. Juízes 6. Juízes 6, no capítulo 6, verso 11. Do 11 ao 16. Eu gosto dessas histórias. O povo de Israel perseguido. O povo de Israel, mais uma vez, afastado. Gideão está lá escondido, porque os medianitas vinham e saqueavam tudo. Tomavam tudo do povo de Deus. Gado, comida, não sobrava nada. E Gideão está malhando o trigo no lagar. E o lagar, irmão, é aquele lugar onde as pessoas pisam as uvas, sabem? Quem conhece lagar? Aquele negócio grande onde eles ficavam pisando. E o trigo, ele era malhado, ele deveria ser malhado na eira, porque o lugar é aberto. Porque você bate o trigo, aquilo que é pó sobe, o vento leva e fica só a massa, só o que é bom. E ele estava escondido lá, pisando, limpando, pisando não, batendo o trigo num lugar que deveria ser muito difícil. E no coração dele, ao contrário do que muitos pensam, havia uma coisa que precisa haver um pouco no nosso coração. Diz o texto o seguinte:
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Imagina, dentro do contexto, não sei se como você lê a Bíblia, mas quando você ler a Bíblia, entra para dentro da história. Se você não conseguir entrar para dentro da história, para e releia. Você precisa entrar dentro da história. É como se você estivesse sentado onde você está hoje e um anjo chega perto de você, puxa uma cadeira e senta com você e fala: e aí, mulher valorosa? E aí, tudo bem com você? Mulher valorosa, homem valoroso. E você vê o anjo do Senhor e você sabe que é um anjo de Deus, e ele se apresenta: eu sou o enviado do Senhor, vim falar contigo, Deus mandou eu vim falar com você. Com você, André. E aí, tudo bom, André? Homem valoroso. Só que o André está indignado. Desculpa. E Gideão já logo responde, ele nem fala: que visão tremenda que eu estou tendo, falando com você. A primeira coisa que ele diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Ele não consegue nem vislumbrar a visão, a visão não, a visitação do anjo na vida dele. Ele fala: se o Senhor é conosco, cadê o Senhor então? Onde o Senhor está? Cadê o que é feito daqueles sinais, o que é feito das maravilhas, as boas histórias? O Senhor nos tirou do Egito, estávamos vivendo uma coisa tremenda, e agora o medianita só matando, só batendo, tomando tudo que é nosso. Agora, abre parênteses, Israel estava vivendo o que estava vivendo, porque levantou ídolos no coração. Isso é uma outra história, irmão, ela é tão tremenda quanto a que eu estou contando. Porque quando você coloca qualquer outra coisa no seu coração que vá reinar no lugar de Deus, o Senhor sai. Não há o que fazer. Ele não consegue atuar na sua vida. Deus não foi feito para ser alguém que você visita de domingo. Ele não é o que é para você de vez em quando falar com Ele. Ele é. E Ele é agora, amanhã de manhã, na sua vida, no seu trabalho, onde você estiver, Ele é. Quando você vai tentar fazer uma coisinha errada, Ele está lá falando: eu sou. Quando você acerta, Ele é. Ele é. Ele é o tempo todo. E Gideão, e fica fácil de você entender que ele está indignado pelo verso 14. E aí, então, olha só o que o anjo fala para ele. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa sua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? Como assim vai nessa tua força? Sabe qual era a força, irmão? Está aqui, ó. Qual era a força de Gideão? Pergunte para a igreja. Qual era a força de Gideão? Era o quanto ele estava inconformado com aquela situação. O quanto ele estava indignado com tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E quando eu e você não ficarmos indignados com as coisas que o mundo, que o diabo está fazendo lá fora, ele vai continuar triunfando. Quando você se levanta e fala: chega, eu me cansei disso, eu me cansei dessa situação, as coisas mudam. Porque é uma frase do Freud, que a Israela publicou outro dia, que diz assim, ó: quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Quando a dor de não ter for maior do que a dor de não fazer, você faz. Enquanto você não se revoltar,
parafraseando a Igreja Universal, se revolte com essa situação. De certa forma eles estão certos. Enquanto você não dizer, chega, o inimigo continua triunfando em você. Porque você não está nem frio e você não está nem quente. Você está morno. E aí você tenta andar nos dois mundos e você não consegue entender essa sua crise de andar nos dois mundos. E o anjo fala para ele, vai nessa sua força, agora que você entendeu, basta. E aí ele fala, ele expressa no coração dele, mas como é que eu vou? Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Esse é o tamanho da força que Deus tem para cada um de nós, quando você dizer, chega. Como se fosse um. Todos, imagina assim, pensa assim, todas as lutas que te acompanharam em 2019, todas as questões, as mais difíceis, todas elas se tornando um só, e Deus falando para você, você vai ferir eles como se fosse um só homem, todos eles vão cair de uma vez só, tum, e você vai experimentar o melhor de Deus. Precisamos compreender, precisamos entender que a indignação com algumas situações vão produzir transformações. É aquela famosa frase lá, se você continuar na sua zona de conforto, não é isso? Que as pessoas estão pagando para ouvir? Do coach? Paga 5 mil, aí ele fala isso aqui para você. Deus está falando de graça. Sabe, irmão? Sabe quem determina quantos milagres nós vamos viver? Nós. Nós determinamos quantos milagres nós vamos experimentar. Nós, como igreja, estamos entrando aí para fazer os 13 anos. Nós vamos dizer o que nós queremos. Nós vamos dizer. Somos nós que vamos ferir a terra. E se Deus falasse para nós hoje aqui, dê brados de vitória para cada área da sua vida aqui, você passaria a noite bradando. Eu brado de vitória pela minha família, eu brado de vitória pela minha casa, eu brado de vitória pelo meu trabalho, eu brado de vitória pelo meu estado, eu brado de vitória pela minha igreja, pelo meu ministério. Eu vou bradando, e Deus vai falando, enquanto você bradar, é o quanto você vai vencer. Entenda bem uma coisa, irmão, somos nós que determinamos isso. Somos nós que determinamos os milagres. Eliseu, quando a viúva vai até Eliseu, fala, conhece bem a minha história, conhecia o teu servo, e agora estão querendo vender meus filhos. E aí Eliseu fala para ele assim, o que você tem na sua casa, mulher? Aí ela fala, tem um pouco de azeite. Pois vá e peça vasilhas. E o texto diz, não poucas, muitas vasilhas. Peça muitas vasilhas. E aquela mulher deve ter saído pela vizinhança pedindo muitas vasilhas, muitas vasilhas. E ela chega com uma quantidade de vasilhas lá, e ele fala assim, entra para dentro do teu quarto. Você quer ler? Será que dá para a gente ler isso? Entra para dentro do teu quarto. E eu vou contar a história mais rápido. E ela entra para dentro do quarto e ele fala assim, olha, fecha a porta do teu quarto e começa a derramar um azeite. Só que faz o seguinte, quando uma encher, depois você lê lá, põe à parte. E começa a encher a outra. Sabe por que isso, irmão? Porque todas as vezes que Deus começa a fazer um movimento no nosso meio de milagre, quando a gente fica com a primeira vasilha cheia, a gente fica que nem bobo mostrando para todo mundo, olha o que Deus fez. 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 E Deus está esperando que você pegue aquilo que Ele fez e coloque de lado e apresente a vasilha nova, a vazia de novo, e Ele enche de novo.
Aí ele diz assim, põe à parte, pega vazio de novo. Quem determinou quantas bênçãos aquela mulher ia ter? Foi ela, não foi Deus. O milagre está, irmão, em aquela água nunca acabar de cair. Pá, aquele azeite, tá, não vou fazer isso para não sujar a igreja. Em outro tempo eu faria. Pá, aquela água descendo, e ela enchendo. E Deus fala, a hora que encher, põe à parte. Não fica assustado com o que eu estou fazendo, porque sou eu derramando o milagre. Nós, presta atenção, irmão, mude essa mentalidade. Nós precisamos ter uma mentalidade de não fechar a torneira da bênção nas nossas vidas, porque ela está aberta, Lara. Ela está aberta, Gil. A bênção do Senhor está aberta. E não é algo que eu faça, que a gente faça nesse culto aqui e fale, bom, agora Deus vai fazer. Não, não, não. Deus já fez. Recebe. Recebe aí. Recebe. Só recebe. Se Deus falar para você, fere a terra, fere a terra. Se Deus falar para você, dê 7 voltas, dê 7 voltas. Faça um ato profético da sua vida. Faça um ato profético, escreva as coisas que você almeja, que você sonha. Coloque diante de Deus os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Apresente para Deus as vasilhas vazias, para que Ele possa derramar o azeite dele, e o azeite está contínuo. Somos nós quem determinamos as bênçãos que vamos viver. Presta bastante atenção. Minhas ovelhinhas, que eu amo com todas as minhas forças, presta bastante atenção. É o ano 0 de um grande ano. Nós não sabemos o que Deus vai fazer conosco ao longo dos próximos 10 anos. Não sabemos. Mas entenda que aquilo que era, já não é mais. Se até semana passada você era um cidadão ou uma cidadã, a partir de hoje, Deus está esperando que você tenha uma nova postura. Deus está esperando que você entenda que o tempo de transição, se você ficou perdido no tempo tentando ser agradado por homens, esquece, porque homem nenhum nasceu para te agradar. Muito menos um pastor. Eu não tenho esse chamado. Às vezes eu não falo isso não pessoal, mas de púlpito eu falo. Eu tenho meus medos, minhas inseguranças, né? Todo mundo é ser humano igual. Mas tem muita gente esperando receber a água na boquinha. Porque não quer amadurecer. Porque é bom receber água na boca. Mas chega uma hora que a gente dá. Tem uma hora que a gente fala, negão, levanta. Vá, fica lá o poço. Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que dar o seu dinheiro, você vai ter que dar o seu tempo, você vai ter que abrir sua casa, o seu carro, você vai ter que dar carona. Começa a perder. O evangelho, aliás, não é um lugar de ganho, é um lugar de perda. Isso é uma propaganda negativa, né, irmão? É um lugar de perda. Mas você está dando para quem? Não está dando para o homem. Você está entregando para Deus seu tempo, sua juventude, suas horas. Você está entregando para o Senhor. Você é a resposta de Deus. Você é a palavra que Deus quer usar no meio da sua casa, na sua família. Você realmente faz a diferença onde você está, e Deus espera que isso se torne realidade, que esse evangelho que você está ouvindo ao longo desse tempo, ele não seja só uma historinha. Deus espera que você tenha uma mentalidade nova, que você amadureça, você cresça, que você tenha posicionamento, porque quando a palavra for liberada, ou daqui, ou da sua casa, onde você estiver, você se posiciona, vou receber, eu recebo isso dentro de mim, e eu transformo isso em vida, eu produzo com isso que Deus tem me dado, eu pego isso e faço isso se tornar real, eu experimento de fato, aquilo que todo mundo está falando que é milagre, e eu ainda não experimentei. Irmão, posso apontar o dedo aqui para um monte de gente que eu imagino que nem é batizado. Está esperando o quê? Você está esperando?
estava esperando você ficar melhor? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai ficar melhor. Porque você é essa bagaceira que você é aí mesmo. Você está um pouquinho melhor. Você está aqui. Coisas básicas. Simples. Posicionamento. Deus está falando, pode ferir, eu vou entregar. Outra, seja inconformado com a situação que você está vivendo. Isso vai fazer de você viver um extraordinário. Lembra sempre de Gideão. Esse homem venceu batalhas que Deus deu coisas para ele, Deus parou o sol. Irmão, Deus parou o sol. Deus parou a guerra para poder ele continuar lutando e entregar nas mãos dele. Irmão, o que Deus não faria por você? Se fez isso com Gideão, o que Deus não faria com você? O que Deus não faria conosco se nós nos levantássemos aqui e falávamos, basta, esse é o ano da transformação na minha vida. O que seria de Teresina? O que seria desse avivamento? Guarde bem essas palavras. Se prepare com as suas vasilhas. Se prepare com as coisas que vão reter as bênçãos de Deus. Se organize. Para que quando quando chegar o momento de você estar diante da porta da resposta de Deus na sua vida, você possa colher e colher e colher e colher, e você fala, eu quero mais, vamos avançar, mais, e Deus está derramando mais unção, mais bênção, mais favor, e você fala, eu quero mais, feche seus olhos.